Na sessão dessa quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de uma lei de Santa Catarina que criou gratificação para quase 2.000 servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Os ministros também reconheceram a possibilidade de extensão de reajuste de 28,86% nos salários dos servidores civis e militares de baixa patente, que receberam percentuais inferiores a esse aumento. O tema teve a repercussão geral reconhecida. O posicionamento dos ministros foi durante a análise do recurso de um militar da Marinha que pediu para ter direito à diferença. A importância da matéria foi reconhecida, mesmo depois do STF já ter se posicionado sobre o assunto. Os ministros acompanharam o entendimento do relator. Eu reconhecer a repercussão geral da extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis, e estou dando provimento parcial ao recurso para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a medida provisória 2131. Também nesta quarta-feira, o Supremo suspendeu os efeitos do artigo 3º de uma lei de Santa Catarina que criou gratificação para quase 2.000 servidores da Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com o governo catarinense, que questionou o dispositivo, o benefício representa uma despesa de 7 milhões de reais por mês, mais de 90 milhões de reais por ano. É flagrante a inconstitucionalidade formal por usurpação de competência do governador do Estado. Só ele pode propor leis que disponham sobre aumento de remuneração de cargos, funções e empregos públicos. Além disso, cria inevitavelmente essas despesas que referi no relatório. Na mesma sessão, os ministros julgaram o mandado de segurança de um candidato aprovado no concurso de 2007 para procurador da República. Ele não tomou posse porque teve a inscrição definitiva negada pelo Procurador-Geral da República, sob o argumento de que não tinha 3 anos de experiência de atividade jurídica. O candidato pediu para ser computado o tempo em que foi assessor na Direção-Geral do Ministério Público. Por maioria, o STF garantiu que ele tome posse no cargo. Eu levei em conta a natureza da atividade, a atividade em si, que me parece materialmente de atividade jurídica. É qualificação em si para ter-se a posse no cargo do candidato. Estou a julgar a vida profissional de um cidadão, a vida profissional de um jovem que até aqui percorreu uma verdadeira via crucis. Bem, hoje na sessão plenária, os ministros devem julgar uma reclamação do Ministério Público contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A questão é sobre a perda do direito ao tempo remido, que são os 2 dias descontados da pena de um preso quando ele trabalha na cadeia. A Procuradoria-Geral da República alega que, ao cassar a decisão de primeira instância que havia decretado a perda do benefício, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado a súmula vinculante número 9 do Supremo. O enunciado prevê que é possível deixar de descontar os dias trabalhados quando há cometimento de falta grave pelo preso. Segundo decisão do TJ Paulista, o texto da súmula não se aplicaria ao caso específico, porque foi publicado depois da falta disciplinar grave praticada pelo condenado. A PGR, ao contrário, alega que houve desrespeito à súmula número 9. A ministra relatora, Ellen Grace, já deferiu a liminar, mas o julgamento havia sido interrompido pelo pedido de vista do ministro Aires Brito. Bem, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é feito esse desconto da pena? São, na verdade, 3 dias e não 2, né? Exatamente. A cada 3 dias trabalhados, há o abatimento em um dia da pena do condenado. Então, na verdade, é como se fosse um desconto, né? Um abatimento, como eu acabei de mencionar. Não é perdão. Neste caso, quando o apenado ele demonstra interesse e tem essa possibilidade de trabalhar dentro do presídio, é possível que se desconte a cada 3 dias, então, que ele trabalhe, menos um dia da pena. Tudo isso é para poder premiar, de certa forma, aquele que está demonstrando dentro do presídio ter interesse na sua reabilitação. Então, a Lei de Execução Penal traz essa previsão. No entanto, a própria Lei de Execução Penal também prevê que, havendo um cometimento de falta grave, é possível perder esses dias remidos. E para quem comete falta grave dentro do presídio, tem outro tipo de consequência além dessa? Existem. É importante, assim, a gente mencionar inicialmente o que pode ser considerado como falta grave, né?
Você tentar fugir o apenado que tenta fugir do presídio é considerado falta grave. Aquele que é pego, por exemplo, com telefone, ou com rádio, ou qualquer aparelho similar que tentando comunicação com outro interno ou até com o ambiente externo. Isso também é configurado falta grave. Aquele que porta no interior do presídio qualquer instrumento que venha ofender a integridade física de alguém, dentre outras hipóteses. Uma vez demonstrado, mediante um devido processo, que houve o cometimento da falta grave, existem algumas consequências, como, por exemplo, a perda de benefícios. A perda dos dias remidos é um exemplo, mas existem outros. O apenado, por exemplo, que houve a progressão do regime dele. Ele estava no regime fechado, foi para o semiaberto. Se cometeu a falta grave, é possível que ele regrida. Ele volte para o regime fechado, dentre outras consequências, né? Aquele, por exemplo, que teve a decretação dos direitos lá, a pena foi privativa de direitos. Houve o cometimento de uma falta. Essa pena pode ser convertida em privativa de liberdade. Ok. Também está prevista para hoje, está previsto o julgamento de um pedido de habeas corpus em favor de um ex-soldado do Exército condenado a 1 ano de prisão por uso de drogas. Como a quantidade do entorpecente era pequena, o plenário deve avaliar se pode ser aplicado o princípio da insignificância. O pedido de liminar já foi negado pela relatora ministra Ellen Grace. O ex-soldado foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha no quartel em que prestava o serviço militar obrigatório. Para a ministra, o porte de drogas, mesmo que para o uso pessoal, é prejudicial e perigoso nas Forças Armadas. Já a Defensoria Pública da União, responsável pela defesa do ex-soldado, alega que, como a quantidade era pequena, deveria ser aplicado o princípio da insignificância e cita a lei de tóxicos, que afasta a pena de prisão para os usuários não traficantes. No plenário, 6 ministros já se manifestaram quanto ao mérito do pedido, 5 contra o habeas corpus e 1 a favor. O ministro Carlos Aires Brito pediu vista do processo e o julgamento deve ser retomado hoje. O ex-soldado aguarda a decisão em liberdade. O que é o princípio da insignificância? Pois é um princípio implícito na Constituição, previsto na Constituição, que a doutrina se utiliza bastante. O que significa? O direito penal ele tem que se preocupar com as condutas graves. Aquelas condutas que têm pouca ofensividade, né, não trazem grandes prejuízos para a sociedade, para os bens jurídicos, aí se entende que neste caso se aplicaria o princípio da insignificância, que nada mais é do que o Estado não deveria atuar nesses casos considerados insignificantes. Existem alguns requisitos, por exemplo, a ofensividade tem que ser mínima, a periculosidade do agente também tem que ser quase que inexistente. Então, seria uma situação em que não haveria necessidade da intervenção estatal no caso concreto. E o STF já se posicionou com relação em outro caso, né, de crimes militares? Olha só, essa questão é polêmica em relação ao princípio da significância, se é ou não aplicável aos crimes militares. Nesse caso específico, em relação ao uso de droga. Existem já posicionamentos na primeira turma do STF que demonstram uma certa tendência pela não aplicação do princípio da insignificância. A segunda turma, ao contrário, ela já demonstra a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância, mesmo que seja na hipótese da justiça militar. Então, existem aí divergência no Supremo e hoje a gente vai definir essa questão de como é que vai ficar, se aplica ou não. E a lei de drogas pode ser aplicada aos militares, no caso? O importante nesse caso é o seguinte, porque como se trata de um usuário de droga, ele foi pego com uma pequena quantidade de substância entorpecente, o que demonstra que seria para uso próprio, inclusive essa é a argumentação da defesa. A lei de drogas, ela inclusive nem prevê a aplicação de pena privativa de liberdade. Ela prevê que nestes casos os usuários devem ser aplicadas para os usuários medidas que visem o tratamento médico ambulatorial e não pena de prisão. Inclusive não se prevê pena privativa de liberdade para esses casos. Já o Código Penal Militar, ele prevê pena de até 5 anos, independentemente da quantidade de droga. Então, existe posicionamento para saber se aplica ou não a lei de drogas, hoje é o que o Supremo vai definir.